E a estátua lá de Lúcifer, inaugurada hoje, dia 13 de agosto, lá no Rio Grande do Sul, que tá dando o que falar, cara. O povo tá nervoso, os crentes dizem que não pode, mas eu acho engraçado que os crentes ficam tomando conta da vida dos outros, né, cara? Como é que pode? Como é que pode as pessoas se incomodarem por algo que é de algo privado, cara? Mas os crentes são foda mesmo, né? Fiquem aí que eu volto com vocês após a vinheta pra gente falar sobre o caso aí da estátua. Fiquem aí, não saiam daí. E galera, não esqueça de se inscrever, tá aparecendo aí na tela com vocês, não esqueça de se inscrever no canal, ok? Compartilhe o vídeo, sigam, deixa o like, ajuda aí o canal a crescer. Meu nome é Bruno Jedrix, está aparecendo aí na tela com vocês agora nesse momento, e eu sou o Illuminati, né? Eu tenho outros canais que eu falo também de outros assuntos, desde videogame, assuntos também relacionados à minha antiga denominação cristã, que eu pertenci durante 23 anos, enfim, e outros canais bem interessantes meus, eles estão aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, beleza? Mas vamos lá, vamos colocar aqui a matéria do G1 para a gente falar aí da estátua de Lúcifer, que está dando o que falar lá no Rio Grande do Sul. Porque o povo está nervoso. Vamos ler aqui a matéria do G1 no Rio Grande do Sul. Estátua de Lúcifer de mais de 5 metros de altura, né, presta atenção, custou R$35 mil, diz um representante da ordem religiosa. Vamos ler aqui. Recurso foi pago pelos membros do grupo, né? A imagem ficará em espaço em Gravataí, né, um local em Gravataí. É um sítio particular dedicado a culto a Lúcifer. O fundador nega qualquer tipo de conotação negativa da divindade, ou seja, isso não é para denegrir a divindade ou denegrir o sistema religioso luciferiano, não, pelo contrário, a ideia é invertida, é para que possa propagar, criar ideias, criar debates sobre isso, cara. E como diz ali a informação, o local está sendo mantido em segredo para garantir a segurança dos seguidores, né, após ameaças, ou seja, as pessoas que querem ir lá cultuar Satanás, no caso, cultuar Lúcifer, um grupo luciferiano, estão recebendo ameaças de morte. De quem? Dos cristãos, cara. É exatamente isso que você está ouvindo. Os cristãos estão lá e estão dizendo assim, para com isso, a gente vai pegar e vai arrebentar todo mundo, a gente vai pegar todo mundo aí, a gente vai arrebentar todo mundo, porque a gente é crente, a gente não gosta de estátua de Lúcifer. Parece piada, mas é realidade. Vamos lá, vamos colocar aqui, cara. Cara, crente é foda, puta que me pariu. Vamos colocar aqui não tem muita... Deixa eu colocar aqui grandão, né, pra gente ver em tamanho full time. Apesar que eu espero não tomar um strike aqui do G1, beleza? Mas vamos lá. Não tem som mesmo. Tá aí a estátua de Lúcifer, hoje inaugurada, né, dia 13. As imagens foram cedidas ali pelo mestre Lucas de Bará da Rua, tá aí para você. Ela tem 5 metros de altura, bem maior do que uma casa. Numa casa geralmente tem o pé direito está ali mais ou menos 3 metros. Enfim, então ela é bem grande mesmo, hein? É porque na imagem a gente parece que é só parece só aquelas estátuas, né, comuns, mas ela é bem grande mesmo, muito maior do que uma casa de 2 andares. Provavelmente é uma casa de 2 andares aí, acho que deve mais ou menos dar esse tamanho aí. Super interessante, né? Deixa eu voltar aqui e vamos continuar a ler aqui a matéria, cara. Vamos lá. A estátua de Lúcifer vai ser instalada, no caso, quando a matéria já está instalada. No caso, a matéria, ela diz vai ser porque ainda é anterior à inauguração. Vai ser instalada num sítio em Gravataí, ou seja, a gente está falando de um lugar particular, gente. A gente não está falando que vai ser numa praça pública, porque assim, os cristãos, cara, estão fazendo estardalhaço com isso. A galera tá botando a boca no... Não pode, isso não pode acontecer. Quando eu vi a matéria, eu falei, porra,
Lá no Rio Grande do Sul deve estar colocando na praça pública, né, para os cristãos ficarem putos, né? Mas não, é num sítio particular, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Custou R$ 35.000, já lemos isso. O mestre Lucas, né, já falou a integridade, ele é integrante da nova ordem de Lúcifer na Terra. Ele e outro integrante do grupo religioso pagaram a quantia. A ordem conta com 100 pessoas de todo o país e cerca de 80 dessas pessoas são no Rio Grande do Sul, 20 mais ou menos de fora. Mas vamos lá. Continua aqui a matéria. A imagem tem cerca de 5 metros, já falei isso para vocês, e pesa mais ou menos 1 tonelada, né, o que se imagina, feita de pedra, gesso, eu não sei o material. Foi construída em um ateliê e faz parte de um projeto de criação de um espaço para a ordem, voltada ao culto de demônios, no caso, diz Lucas, e a nosso principal objetivo é que a gente consiga desmistificar o culto. Olha aqui. Então, o projeto, pelo que eu entendo ali, pelo que diz ali o Lucas, né, que é um dos integrantes desse culto, a ideia é, com a estátua, desmistificar a ideia do luciferianismo no Brasil, cara, que é tão endemonizada, né, pelo sistema religioso atual, que é o cristianismo. O cristão, cara, os caras podem nem imaginar falar de Lúcifer. Você pega a Bíblia, você encontra um monte de contradições. Na verdade, assim, honestamente, se você pegar a Bíblia, você vê que Deus, né, o tempo todo ele praticou coisas piores do que o próprio Lúcifer, dizendo no contexto bíblico, tá? Contexto bíblico. Se você pegar Lúcifer e você pegar Deus no contexto do Velho Testamento, quem foi mais bonzinho? Você vê que Deus, cara, né, só 1 Samuel 15, entre 3 a 5 ali, cara, 5, perdão, já deixa você com nó na garganta, cara. Já deixa você com nó na garganta, cara, das coisas que Deus fazia no passado. Quando Deus, por exemplo, manda lá Saul ir lá nos Amalequitas, e ele diz para Saul, vai lá, mata todo mundo, criança de peito, mata animal, mata mulher, só deixa jovens menores, 12 anos, 13 anos, para serem espólios de soldados da guerra, para ir lá comerem ela, estuprarem ela, né? Tá tudo certo, cara. E você olhar o que... A gente tem uma imagem negativa de Lúcifer, né, porque os cristãos falam, mas se você olhar biblicamente, o que Lúcifer fez de ruim? Nada. Nada. É só uma imagem, é só um estereótipo. Não, mas biblicamente, diz aí, cristão, o que Lúcifer fez de ruim? Nada. O que está escrito que ele fez? Ah, está escrito lá em Ezequiel que ele era... nem é. Tá? Mas os cristãos, né, partem para essa linha de que Ezequiel, quando diz lá do príncipe da Pérsia, que ele era príncipe dos tambores. Tá, então o que ele fez de ruim? Ele tocou tambor. Ele era príncipe das pedras preciosas, das mais lindas pedras preciosas. Tá, mas o que ele mais fez de ruim? Diz aí, biblicamente, o que Lúcifer fez de ruim? O que Deus fez de ruim? Ah, estuprou, mandou matar, mandou estuprar, mandou Davi, Saul e os reis matarem um monte de gente. E Josué dá 7 voltas na cidade de Jericó. Mata todo mundo, cara. Mata todo mundo, não perdoa ninguém. E Lúcifer? Nada. Mas para o povo cristão, Lúcifer é um cara ruim. Por quê? Porque o povo cristão cismou. Por quê? Porque o pastor pregou, cara. O pastor pregou. O pastor pregou, então tá tudo certo. Essa é a realidade, cara. E assim, o que eles querem fazer é desmistificar isso. É trazer as pessoas dentro desse santuário, né, e dizer assim, olha, que eu quero apresentar para vocês o que é o culto a Lúcifer, para vocês entenderem que não é nada disso que as pessoas ficam falando, cara. E assim, é uma excelente iniciativa. É uma excelente iniciativa. Se tivesse no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, eu ia lá um dia para ver como é que é. Com certeza eu iria para ver como é que é. Se tiver, gente, vocês estão aí no canal, deixem nos comentários, ah, Bruno, mas tem no Rio de Janeiro um culto a Lúcifer e eu faço questão de ir lá para ver, para desmistificar, para saber realmente como funciona. Também diz aqui que as reuniões acontecem 2 vezes por mês, os integrantes também se juntam em grupos de estudo que acontecerão na propriedade, não é em praça pública, cara. Mas os cristãos estão putos, os crentes do Brasil estão putos, não pode, isso é o fim do... Aí eu vi alguém dizer assim, isso é o fim dos tempos, é mesmo, cara. É o que a história bíblica diz, né? Eu não tô conectando o satanismo ou o luciferianismo aos templos de Baal, enfim. Mas o que a história bíblica diz que nos tempos passados eram tantos sacrifícios, eram tantos templos oferecidos a tantos deuses, então agora uma estátua num lugar particular é o fim dos tempos. Ah, é.
Parabéns, cristãos. Vocês têm uma inteligência fora do sério, mano. Fora de série. E aqui diz que só participam da ordem somente pessoas indicadas por quem é membro. Poxa, mas me convida aí que eu quero fazer um dia, eu quero um dia participar para ver como é que é. Entendeu? Lucas, né, que é o integrante que providenciou a estátua, como eu já disse, ele conta que participa de um templo de Quimbanda, mas que decidiu fundar a ordem para poder trabalhar com as figuras de demônio. A gente resolveu tratar fora de casa, de Quimbanda, né? Fora do ambiente da Quimbanda, porque existe um preconceito muito grande quando se fala de demônios. Diz, aí ele coloca aqui, né, entre negrito aqui, ó, na matéria, as pessoas têm uma ideia sobre demônios, acham que são só para o mal, ou seja, ele não está dizendo que não fazem o mal, ele está dizendo, acham que são só para o mal. E a gente sabe que trabalha na cura, no amor, na prosperidade, ou seja, não é apenas para o mal. E ele coloca aqui, ó, o nosso pensamento é que o mal não está na divindade. E é isso aí que os cristãos deveriam entender. Não importa a sua religião. Se você tiver o propósito de fazer o mal para alguém, o mal está na pessoa. É exatamente isso. O mal está na pessoa. Essa dualidade do mal, eu não sou muito dessa dualidade do bem e do mal, enfim. Para mim todo mundo é bom, todo mundo é mal. Tudo é questão de ponto de vista. Eu sei que existe as questões jurídicas no Brasil e elas definem aquilo que pode, aquilo que é moral, aquilo que não é moral, aquilo que é ético, aquilo que não é ético, eu sei, tudo bem. Mas na minha visão, a questão do bem e do mal é só uma questão de ponto de vista. Tá? E eu concordo aqui com o Lucas quando ele diz que, cara, assim, o mal está nas pessoas. Você vê evangélicos aí praticando mal. Nós vimos aí, por exemplo, nesses últimos dias, o pastor Aguinaldo Betti, que estava cometendo pedofilia. Nós vimos aí, por exemplo, o pastor que estava sentando na vara do outro pastor, não que homossexualidade seja o mal, mas ele estava pregando com hipocrisia, ou seja, ele estava falando contra o casamento gay, ou seja, aí ele estava promovendo o mal, que é a hipocrisia, que é a mentira. Né? Então a gente sabe que o mal existe em qualquer religião. Na verdade, não é a religião, é a pessoa. Eu concordo, cara. Parabéns aí ao Lucas. Inteligentíssimo ele. Aqui está a estátua dentro do ateliê. Ele coloca aqui, Lúcifer para muitos da ordem significa luz do conhecimento. Exatamente, né? E explica Lucas. A imagem será local de ritual. A imagem será local de rituais da ordem. Ele coloca aqui, não existe prática de sacrifício humano, nós temos eventualmente sacrifício de aves, como é permitido pela Constituição. Não sei, preciso estudar sobre isso para saber se é permitido. Acredito que sim. Mas muitas vezes as oferendas são com frutas. É muito mais importante a ritualística, as palavras e invocações que a gente precisa falar. Diz, o local é mantido em sigilo por segurança devido às ameaças, inclusive de morte, que o religioso afirma ter recebido pela internet. Ou seja, é impressionante como o povo do amor, que é o povo cristão, que isso aqui não é, assim, a dedução que eu faço é uma dedução lógica. É uma dedução lógica. As ameaças de morte, elas provêm do povo cristão, porque o povo ateu não faria isso, lógico. É uma dedução lógica. O povo, a não ser que seja o povo do mesmo tipo de religião que não está satisfeito, cara, o povo cristão, cara, é o povo do amor. É o povo que está pregando aí que Jesus salva, que Jesus ama o seu próximo, que você tem que amar os seus inimigos. Né? Mas eles estão acostumados com o Velho Testamento, como eu disse. Estão acostumados com Saul, eles gostam de ser... O povo evangélico gosta de... Se na sua infância você queria ser o Spider-Man, porque você tinha um super-herói, você tinha o Homem de Ferro, você tinha o Superman, né? Para o povo cristão, os heróis são Davi, que sai matando todo mundo, né? Saul, que sai matando todo mundo. Os heróis do povo cristão são Davi, né? É Saul, são os reis do passado. Você pode ver que quando você vai nessas orações, você que frequentou o evangelho há muito tempo, quando as pessoas querem te classificar como um homem de bem, eles classificam como Amã, como Mardoqueu ou Mordecai, fala do jeito que você quiser, a português é seu, porra. Mordecai, eles te relacionam a Davi, você é como Davi, Deus te exaltará, Deus te fará rodar funda
e atirar na cabeça do gigante e ele cairá. Os heróis para os cristãos são os heróis que matavam em nome de Deus. É muito diferente dos heróis da história em quadrinhos, que o Batman, por exemplo, ele não tem coragem de usar arma. Ele só dá porrada, né? Mas ele não tem coragem de dar arma. Vamos lá. Estátua de 5 metros, já vimos. Eu queria pegar esse trecho aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Lógico que isso repercutiu, foi pro Brasil inteiro, né? Aí todo mundo começou a ficar muito puto, muito nervoso. Aí os crentes falaram, não pode fazer um negócio desse. E aí, cara, nota de esclarecimento da Prefeitura de Gravataí. Aí eu tô achando que vou achar uma nota de esclarecimento maneira. E aí vamos ver qual é a nota de esclarecimento da Prefeitura de Gravataí. Olha só, presta atenção no que está escrito aqui. Diante da grande repercussão nas redes sociais e questionamentos à Prefeitura, ou seja, o pessoal chegou ali na Prefeitura, que porra é essa, rapaz? Vocês estão deixando aí vocês estão deixando o satanismo, a gente é crente, rapaz. O Brasil é um país laico. O Brasil é um país de crente, rapaz. Não pode, você não pode deixar. Prefeito, ô prefeito, você tem que entrar lá no sítio, você não pode deixar um negócio desse, rapaz. Você tem que invadir o terreno dos outros. Você tem que entrar lá, não, mas é terreno público, não, cara, é terreno privado, cara. Isso aí é cada um que cuida da sua vida, tá na lei. Não, mas o pessoal chegou lá questionando o que tá errado, rapaz. A prefeitura, né, o questionamento da prefeitura e a administração municipal, ela informa que, olha o que eles informam, não tinham conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade. A gente não tinha conhecimento. A gente não está sabendo disso. Tem algum tipo de dedicatória aqui a Lúcifer? Onde? Até aí. Né? Não há qualquer vínculo ou recurso público da prefeitura no empreendimento. Ou seja, em vez deles pegarem, aqui mostra claramente nesse texto aqui que ó, a prefeitura ficou com o cu na mão com medo da ação popular do povo. Porque isso aqui não é uma nota, na minha visão, não é uma nota muito legal, muito bacana, é muito política de ser. Na verdade, ela é política com o cu na mão, a política do cu na mão. É mais ou menos isso aqui. Porque assim, o que eu imagino como uma nota de esclarecimento? Né? A prefeitura defender o empreendimento lá, o sítio. Olha, isso aqui, o sítio em questão, ele faz parte de um empreendimento particular, né? De livre e espontânea manifestação da religião. Eu não preciso, como prefeitura, já que é um movimento particular, dizer que eu não faço parte disso. Porque quando ela diz assim, nós não fazemos parte disso, nós não temos qualquer vínculo público, ou seja, é mais uma nota de esclarecimento de autodefesa, ó, a gente não tem nada a ver com isso não, hein? Do que de defesa ao sítio, às pessoas, né? A ideia de que, cara, é um movimento particular. Ou seja, dentro de uma formatação de nota de esclarecimento deveria haver algo mais ou menos parecido, tipo, a prefeitura de Gravataí informa que o movimento é um movimento particular e que eles estão exercendo seu direito constitucional, né, de promover a sua fé dentro de um espaço particular. Tá? E aí poderia, dentro de um adendo, dizer, nós não temos... ou seja, dizer que era de recurso particular, que é promovido de forma particular, já era suficiente, mas não, a gente não tem nada a ver com isso. Não há qualquer recurso público, ou seja, dando satisfação para as pessoas, cara. Dando satisfação para as pessoas de que, a gente não está colocando dinheiro nisso aí não, né? Por quê? Porque é a nota de esclarecimento do cu na mão. Vocês conseguem interpretar do jeito que eu interpretei? Porque eu só consigo olhar aqui para a prefeitura de Gravataí e dizer, cara, os caras estão morrendo de medo da população. Por quê? Porque a estátua, né, de Lúcifer, se fosse a estátua... vamos imaginar, se fosse a estátua lá de Jesus, as pessoas não estariam putas. Fosse a estátua lá de um anjo no meio da praça, as pessoas não estariam públicas, não estariam putas. Mas porque a estátua de Lúcifer, o povo da cidade lá de Gravataí, o povo do Brasil, os crentes estão putos. O fim do mundo, vai morrer, o Lúcifer lá vai bater as asas, vai vir, vai me pegar, ai, tô com medo, não deixa meu filho ver. Pá. Esse é o Brasil que a gente vive.
Mano, verdade que esse é o Brasil que a gente vive, cara. É foda. A gente vive num país que é foda, mano. Entendeu? E eu fico impressionado como o cristão gosta de meter o nariz naquilo que não é chamado, cara. Como vocês são fofoqueiros, cara. Como vocês são, assim, bisbilhoteiros, fofoqueiros. Se fosse numa praça pública, se fosse uma estátua de Jesus, ninguém se incomodaria. Mas como é de Lúcifer, as pessoas se incomodariam. Por quê? Porque vocês são preconceituosos. É o povo do amor que é preconceituoso. Mas tudo bem. Mas, cara, dentro de um espaço reservado, que não é da conta de ninguém, cara. Quantos lares no Brasil, possuem a estátua de Lúcifer? Eu não sei, mas eu imagino que milhões. E ninguém se incomoda. Mas porque é um sítio, porque é um espaço maior, é porque a estátua, em vez de ser desse tamanho, vai ser gigante, as pessoas se incomodam, é o fim do mundo. Puta que me pariu, porra. Tá foda viver nesse país, mano. Tá foda viver nesse país. Esse é um país, cara, da ignorância, de gente alienada, de prefeituras que dão esse tipo de esclarecimento ao povo. Ó, não há qualquer vínculo, recurso público da prefeitura com empreendimento. Ao invés de defender o sítio, defender o espaço particular, dizendo assim, o sítio em questão goza de todo direito, né, de representar a sua fé, de manifestar a sua fé, é o constitucional. É o direito, é a intolerância religiosa. O que a intolerância religiosa ela prega? Quais são os 3 pontos da intolerância religiosa? O direito à fé. A fé em Lúcifer, cara. Ou é só fé em Jesus? Porra! Vão se fuder, porra! A fé em Lúcifer. O direito ao culto dentro de um espaço particular. Se fosse um retiro de cristão, ninguém ia estar falando porra nenhuma. Mas como é um sítio para manifestar Lúcifer, um culto a Lúcifer, os cristãos estão muito putos, cara. E aí a prefeitura, né, voltando a falar, quais são os 3 pontos? O direito à fé, a fé em Lúcifer, é o direito constitucional. O direito ao culto, né, é constitucional. E o direito ao objeto sagrado. Do mesmo jeito que eu repudio aquele bispo lá da Igreja Universal que foi lá naquele dia e quebrou aquela santa, né, da Igreja Católica, como eu repudio muitas pessoas zombarem dos objetos religiosos dos cristãos, cara, é um escárnio, tá entendendo? É um escárnio, isso não é carnaval, não é Olimpíada, são pontos de vista diferentes, é um escárnio. O sistema religioso reclamar, mandar mensagem para a Prefeitura de Gravataí, e como é um escárnio a Prefeitura de Gravataí criar uma nota dessa, não defendendo, por quê? Porque a estátua de Lúcifer é um objeto religioso, agora defendido pela própria Constituição. Mas esse é o Brasil que você vive, o Brasil, cara, das loucuras totais, cara. E você, o que você pensa disso aí? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber o seu comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, tá aí na tela com vocês. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de deixar o seu likeão. Meu nome é Bruno Diedrix, né? Tá aparecendo aí na tela para vocês. Tá? Eu sou o Illuminati e que a iluminação esteja com você.